Lá vem a costureira, a mulher trabalhadora e o povo do vestuário, que chegam cedo, não tem hora de parar, porque a vida é muito dura e é baixo o salário. E tem patrão que só pensa em produção e não quer reclamação, nunca fala em registrar. Mas nossa gente com isso não está contente, pois quer tudo diferente e por isso vai lutar. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. O sindicato é quem procura a solução, defendendo... Olá a todos os nossos amigos e amigas telespectadoras. Hoje a gente está fazendo um programa especial. O programa Vestuário em Foco está recebendo uma representação que é ilustre, não só em nossa cidade, mas em nosso estado. E vocês vão estar acompanhando hoje uma entrevista com uma pessoa que a gente admira muito, que está nos representando de fato e que vai passar para vocês um pouco da dificuldade do seu trabalho e como ele vem atuando em defesa dos direitos que a gente tanto briga. Então eu gostaria de apresentar para vocês Glauber Braga, é o nosso deputado federal, que hoje vem aqui no nosso programa apresentar um pouquinho, Glauber, do seu trabalho, que o nosso telespectador hoje vai ser só olhos para você. Luzia, primeiro te agradecer, dar aqui um alô para todos os amigos telespectadores, agradecer por essa oportunidade de estar aqui fazendo esse bate-papo contigo, agradecer a Edil, a toda a equipe que está aqui junto com a gente. E estou aqui completamente à disposição para debater todos os assuntos que estão na pauta do Congresso Nacional, discutir as teses que estão colocadas, o momento político, aquilo que você perguntar, eu estou aqui pronto para responder. Olha, a primeira pergunta é: a gente viu em todo o movimento, em todo momento político, a alteração no Congresso Nacional e a pequena representação dos trabalhadores eleitos nesse momento. Então, como você entende que vai ser a atuação de vocês que estão representando os trabalhadores no Congresso nesse cenário político? A primeira coisa é de garantia de direito, Luzia? Ou seja, é de frear uma ação que é muito contundente na retirada de direitos. Esse é o principal enfrentamento que a gente vai ter agora. Ou seja, você tem num cenário nacional, do ponto de vista econômico, o mercado com uma grande força. Ou seja, essa grande força que o mercado está tentando impor na política econômica do próprio governo, ela fere sim direitos dos trabalhadores, ela fere direitos da produção, ou seja, você tem várias medidas, inclusive, que estão sendo adotadas, que indiretamente elas atingem os trabalhadores, mas atingem também os empregadores a partir da sua adoção, com o objetivo que é claro, ou seja, fazer mais superávit primário para ter oportunidade de ter um maior pagamento de juros da dívida, para que a gente possa dar atendimento a um conjunto de investidores. Comprar título da dívida pública brasileira não é crime. Agora, do ponto de vista político, a gente tem que saber quem são os maiores detentores dos títulos da dívida pública brasileira. Se você, amigo telespectador, baixar um Google aí na sua casa, você vai ver que são os bancos. Ou seja, então, é uma forte pressão do sistema financeiro para procurar garantir que o governo economize uma parte dos recursos do orçamento para fazer o pagamento desse montante. Essa é a grande disputa que está colocada nesse momento. Então, foi a disputa colocada no período da campanha eleitoral e a disputa que está colocada agora dentro do governo. Ou seja, se você vai viabilizar, se você vai ter a oportunidade de prestigiar os trabalhadores do setor produtivo ou se você vai beneficiar através das medidas de governo do próprio orçamento o sistema financeiro. Esse é o embate que a gente vai estar sofrendo lá na defesa dos direitos dos trabalhadores, no Congresso Nacional. Mas vocês, apesar de ser um grupo ainda pequeno, que estão com essa visão, estão com esse objetivo, vocês não, sozinhos a gente sabe que vocês não vão conseguir barrar tudo. Não. Tem muita coisa que vai precisar do apoio da sociedade para que possa realmente ser concretizada. Sozinho a gente não consegue barrar tudo. E além de não conseguir barrar tudo sozinho, a gente precisa necessariamente
do conhecimento das pessoas em relação às medidas que estão sendo adotadas, porque a partir da conscientização as pessoas têm uma maior capacidade de intervenção. Eu já vi, Luzia, proposta no Congresso Nacional que ia sair vitoriosa, sair derrotada, quando a opinião pública, quando a pressão popular, quando os segmentos da sociedade civil passaram a acompanhar aquelas votações e passaram a ter uma incidência direta sobre o voto dos parlamentares. Então esse trabalho que a gente está tendo a oportunidade de fazer aqui, de esclarecer um pouco mais aquilo que está colocado em jogo, é exatamente a necessidade que a gente tem de fazer com que essas medidas possam ser conhecidas, principalmente da maioria das pessoas, da maioria da população, que é uma maioria de trabalhadores no Brasil. A gente nos nossos programas, a gente exaltou muito, né? A gente frisou muito a importância das pessoas conhecer seus candidatos, né? Analisar a vida, né, política desses candidatos, para não votarem errado, até por sabermos que quem está no Congresso, né, os deputados, eles têm ali a função de fazer, né, o acompanhamento, de fiscalizar as ações do governo, de fazer projetos de lei e tudo mais, né, e que é uma grande força política, mas que também não é tudo. Então, inclusive, claro, as centrais sindicais agora já estão se organizando, se movimentando para ir para as ruas, fazer um grande ato contra a medida provisória 665, né, que foi editada já no finalzinho de dezembro, pegando o povo praticamente de surpresa. E aí, como é que você vê essa atuação agora? Você acha que, com a quantidade de deputados, né, o povo sabendo que tem que se movimentar, você acredita que o povo acorda e vai para a rua? Ou você acha que vão continuar achando que deputado tem que fazer milagre? Tem muita gente que às vezes eu escuto falar que me dá um pouco de ira. Eu não gosto do deputado fulano de tal, ele não fez nada. Mas só que o que acha que o deputado tem que fazer? Explica para o nosso telespectador exatamente qual é a função do deputado para que eles saibam, né, e se limite e não exija uma coisa que não é da função de vocês. O deputado, basicamente, ele tem 3 tarefas, né? A primeira tarefa de um deputado federal é legislar. Essa é a primeira tarefa. Ou seja, ele faz a votação das leis federais, principalmente na tramitação dos projetos em Brasília. Vamos para o prático, né? Quando você tem uma medida, por exemplo, como essa, como a medida provisória que você anunciou, a 665, ela necessariamente tem que ser votada pelo Congresso Nacional, pelos deputados e pelos senadores. O que é uma medida provisória? É um ato do governo federal de legislar, ou seja, a Constituição ela prevê que em alguns casos, naqueles casos onde se considera que tenha relevância e urgência, o governo pode assumir o lugar do deputado, pode assumir o lugar do senador e legislar. Só que ele faz isso, mas ele tem que remeter as medidas para o Congresso Nacional, para que deputados e senadores votem. Esse é o ato de legislar, ou seja, é a avaliação de projetos de lei complementares, de PLs, de medidas provisórias, que são essas leis editadas pelo governo. Então essa é a primeira tarefa de um deputado federal. Indo para o prático de novo, além das medidas provisórias, hoje a gente tem a Lei 12.608, que é o Estatuto de Proteção e Defesa Civil, que é a primeira lei nacional de redução de risco de desastres, que eu tive a oportunidade de ser o relator, o autor-relator. Essa é uma legislação que traz o tema prevenção para dentro da lei. Entre outras coisas, determina a criação de um cadastro nacional de municípios vulneráveis para receberem mais recursos federais na prevenção da ocorrência de desastres. Esse é um trabalho do parlamentar, do deputado. Legislar, ou seja, criar leis, votar as alterações das leis existentes. A segunda tarefa de um deputado federal é fiscalizar os atos do Executivo Federal. Então vamos dizer que existe uma denúncia sobre uma obra ou sobre uma verba federal no município de Friburgo, no município de Bom Jardim, no município de Cordeiro. O deputado federal ele pode sim propor uma fiscalização e controle sobre aquela verba. Qual é o instrumento que ele tem? Ele normalmente solicita ao Tribunal de Contas da União uma avaliação técnica daqueles investimentos que estão sendo realizados. Então essa é a segunda tarefa do deputado federal, é a fiscalização dos atos do Executivo Federal. E a terceira tarefa
de um deputado federal é o seu chamado braço institucional. Normalmente é pelo que o deputado é mais conhecido, mas não é a sua tarefa principal. O braço institucional é a articulação com a comunidade para, por exemplo, conseguir verbas federais para determinado investimento. A indicação de emendas parlamentares, quando uma prefeitura ou quando o governo estadual encaminha um projeto, é batalhar junto ao Ministério para que aquele recurso seja liberado para o seu estado de origem. Então o deputado, ele não executa. Quando chegar, meu amigo, minha amiga, na tua rua ou perto da tua casa, algum candidato a deputado e disser: se eu for eleito, eu vou asfaltar aqui a tua rua, se eu for eleito, eu vou fazer uma escola aqui na sua rua. Ele está mentindo, porque o deputado ele não executa. Quem executa é a prefeitura, quem executa é o governo estadual e quem executa é o governo federal. Ele pode dizer o seguinte: olha, se eu for eleito deputado, eu vou batalhar pela verba para que essa escola seja feita, eu vou batalhar pela verba para que essa ponte seja construída. Então, resumindo, Luzia, o deputado ele tem a primeira função dele, que é legislar, a segunda função, que é fiscalizar os atos do Poder Executivo Federal, e a terceira função, que é o braço institucional, a batalha por verbas em Brasília, em articulação com as comunidades locais. Você já podia aproveitar e dar uma pincelada, passar um pouco do que você já conseguiu de recursos aqui para nossa região, né, Glauber? Luzia, eu falo sem medo de errar. Eu vou começar falando pelo município de Nova Friburgo. Nunca na história de Nova Friburgo foram disponibilizados tantos recursos federais para investimento. E digo mais, mas não foi feito porque em vários momentos projetos não foram encaminhados ao governo federal para que todos os recursos fossem liberados. Vamos para o prático? Vamos para exemplos? Exatamente. Vamos lá. O que nós queremos. Já desse eu sair de casa para fazer uma vistoria em obras federais. Você chega ali em Olaria, na Via Expressa, o investimento que está sendo realizado de uma praça de esporte e de cultura é uma verba federal. Ao mesmo tempo, já existe um projeto naquele espaço para que você tenha um espaço esportivo, que foi através de uma emenda conquistada pela comunidade que votou. Eu faço normalmente o processo de votação por um espaço de jiu-jitsu, rugby, para atividades esportivas na cidade, que está dependendo só da prefeitura mandar todos os documentos para que a verba seja disponibilizada. Então, verba federal já em execução. Mas se você sair ali de Olaria e você for a Vila Amélia, na obra que foi feita de reforma do espaço esportivo, foi uma verba federal, que eu tive a oportunidade na época de conseguir através intensamente de um trabalho do Conselho Municipal de Esporte. A gente conseguiu uma audiência, na época o ministro ainda era o Orlando Silva, ministro dos Esportes. A gente conseguiu uma verba para a reconstrução de vários espaços esportivos. Aí você chega ali, é uma verba federal para a reconstrução daquele espaço. Se você continua andando e chega inclusive nos investimentos que estão hoje com problema e que a gente está batendo em cima do Ministério, que é da canalização do Rio Bengalas em Conselheiro Paulino até Duas Pedras, aquele é um investimento também, é uma verba federal. Se você olha para o lado esquerdo e você vê a obra do muro de contenção que foi feito no Lazareto, é uma verba federal. Se você continua andando e você olha para o Jardim Ouro Preto, no investimento de contenção, é uma verba federal. Se você continua andando e vai ali para a comunidade do Três Irmãos, onde Sabrina, onde a comunidade está sempre me ligando para dizer: olha, teve aqui algum problema na obra, tem que cobrar do Ministério, é uma verba federal. Se você continua e vai ao Floresta, na parte de contenção que já foi realizada, é claro que a comunidade espera que seja feito mais, e eu tenho essa mesma expectativa, mas o que já foi realizado daquela contenção ali no Floresta é também uma verba federal. Se você vai no ginásio de Conselheiro Paulino, a reforma física do espaço que foi feito é uma verba federal. Eu citei aqui só alguns exemplos. Eu poderia citar vários outros. E aí eu queria fazer um convite. No dia 28, eu não sei que dia que o programa vai estar indo ao ar. Terça-feira. Toda terça-feira, às 20 horas, nosso programa está indo ao ar. Então dá tempo, né? Ou seja, no dia 28... a gente vai estar tendo a oportunidade de fazer na Praça Demerval Barbosa Moreira, às 14 horas, não é isso, Tamara? 14 horas na Praça Demerval Barbosa Moreira, a gente vai estar colocando ali um mural de acompanhamento das verbas federais na cidade. O que é isso? Eu vou estar mostrando emenda por emenda parlamentar. O
que está dependendo da prefeitura mandar projeto, o que eles já mandaram, o que está dependendo do governo federal liberar a verba, o que depende do estado. Então a gente vai fazer um mural de acompanhamento. Aquilo que eu já faço através das audiências públicas, a gente vai botar um mural na praça. Então se você teve a notícia que no seu bairro tem uma verba federal que ainda não está sendo executada, você vai poder ir lá na praça e fazer esse questionamento. Olha, soube que tem a verba no meu bairro que era para fazer um muro. Como é que está isso? Como é que está esse investimento? Está dependendo de quem? Quem que não mandou os documentos? Ou já está depositado o dinheiro? Não está? Ainda está no governo federal? Então no dia 28, mais especificamente sábado, às 14 horas, na Praça Demerval Barbosa Moreira, a gente vai estar fazendo o mural de acompanhamento das verbas federais, que é uma ação que a gente já traçou para o próximo mandato, ou seja, para esse mandato que está se iniciando em 2015. É para procurar dar ainda mais transparência aos recursos federais disponibilizados. Não aconteceu o que aconteceu, viu, Luzia? No mandato anterior. A gente conseguiu uma emenda de mais de 70 milhões de reais para recuperar todas as escolas que tinham sido atingidas pela tragédia. E o governo estadual, naquela época, devolveu 68 milhões ao governo federal com a justificativa de que a prefeitura não tinha mandado os projetos para ela. E a prefeitura, por sua vez, botava a culpa no estado, dizendo que sim, mandou os projetos. Então agora a gente está indo para a praça pública, mostrando, até para que as pessoas possam fazer a cobrança. Ontem, por volta de 9 horas da noite, eu estava dentro da rodoviária de integração, fazendo a distribuição dos convites para essa ação no dia 28. Algumas pessoas pensavam, mas é campanha? Não, não é campanha. A campanha já passou. Esse ano não tem eleição, mas é prestação de contas. Ou seja, o trabalho de acompanhamento do parlamentar, do deputado, ele tem que ser o tempo todo. Ou seja, o deputado tem que mostrar o que ele está fazendo. Eu sempre digo o seguinte, que o político que quer apresentar o seu trabalho, ele não tem problema em ser cobrado. Porque a cobrança é a oportunidade de você mostrar o que você está fazendo. O político que não gosta de ser cobrado é exatamente aquele que não está fazendo nada e que não vai ter o que apresentar. Bom, aí você vai falar mais um pouquinho após os comerciais, está no horário do nosso intervalo e a gente volta já já. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. Sendo sócio do sindicato, você poderá desfrutar dos benefícios que ele oferece. Departamento Jurídico, Departamento Médico, curso de Informática, colônia de férias em Tamoios, 2º Distrito de Cabo Frio, atendimento na Secretaria para esclarecimentos e diversos convênios. Para ser sócio, basta comparecer na sede do sindicato, que fica na Avenida Alberto Braune 4, Sala 113, tendo a carteira de trabalho, identidade, CPF e o último contra-cheque em mãos. Seja sócio e fortaleça o seu sindicato. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. Retornando ao programa Vestuário em Foco, vocês vão continuar acompanhando conosco, né, as palavras aqui, as orientações e as informações prestadas pelo nosso deputado Glauber Braga, e qualquer pergunta que vocês tiverem em relação a questões trabalhistas, vocês podem encaminhar para o nosso e-mail stivnf@gmail.com ou através do telefone 2522-6597 e a gente vai estar respondendo vocês. Ou podem nos acompanhar e pedir informações e orientações também através do Facebook, que é Sinditrave Vestuário de Nova Friburgo. A gente, de qualquer forma, vai estar em contato e a gente vai estar esclarecendo o que vocês precisarem. Mas, continuando, Glauber, Vamos lá. nós temos uma situação agora, né, que foi editada a medida provisória 665 no dia 30 de dezembro, e pegou muitos brasileiros de surpresa. Então já se começou o murmurinho, o bafafá, o nervosismo, vou perder esse direito, vou perder aquele. O que você pode falar para o nosso telespectador sobre esse tema? Vamos lá, Luzia. Primeiro eu acho importante a gente dizer por que da adoção das medidas e o nosso posicionamento em relação a isso.
Depois eu acho que é relevante a gente falar como é que é a tramitação disso, quais são os passos que têm que ser dados até essa matéria ser votada. Depois eu acho que é importante a gente entrar em pontos da matéria em si, né? Talvez a gente não consiga aqui falar sobre todos os pontos, mas pelo menos dar alguns exemplos de pontos que vão estar sendo debatidos. Vamos lá, ou seja, no ano passado houve uma grande discussão porque o governo não teria conseguido fazer o superávit primário que estaria programado inicialmente por parte da própria equipe econômica. Mas é importante a gente explicar esses conceitos, né? O que é superávit primário? Superávit primário é uma parte dos recursos do orçamento que o governo economiza para fazer o pagamento da dívida pública, principalmente dos juros da dívida pública. Ou seja, o Brasil tem uma dívida interna, ou seja, o Brasil deve, ou seja, o governo federal deve a um conjunto de agentes e essa dívida tem que ser paga. E quem é que paga essa dívida? O conjunto dos brasileiros através do orçamento público. Por isso que tem uma grande discussão que é a seguinte, inclusive o deputado Ivan Valente, que é do PSOL, faz a defesa da CPI da dívida pública, porque é muito difícil você chegar claramente a quais são os valores devidos e a forma de pagamento deles. Então, resumindo, uma parte do orçamento público é economizado para pagamento de juros da dívida pública. O governo não conseguiu economizar aquilo que esperava ou aquilo que inicialmente tinha indicado que ia economizar para pagamento de juros da dívida. Aí o governo traz para a sua equipe econômica um agente que tem uma relação muito forte com o mercado, que é o ministro Joaquim Levy, que já foi inclusive secretário de Estado de Fazenda aqui do governo do Estado do Rio de Janeiro. E ele entra com uma pauta, uma agenda, que é uma pauta de ajuste, que a gente chama de uma pauta de arroxo em determinados momentos. Para quê? Para o governo conseguir economizar mais e, economizando mais, conseguir pagar os juros da dívida pública num percentual que foi estabelecido de mais de 1% do PIB, né? De onde ele vai ter a oportunidade de fazer superávit primário. Qual é o problema dessa história toda? Um dia desse eu fiz uma audiência pública na praça, e nessa audiência pública na praça eu dei o seguinte exemplo. Meus amigos, vamos dizer, você já tem o seu salário que é apertado todo mês e que mal dá para pagar as suas contas. E aí vamos dizer que você ganha R$100 por mês, só como exemplo. E naquele mês o teu patrão vira e diz o seguinte, olha, a empresa está passando por dificuldade e você não vai ganhar 100. Eu vou ter que diminuir o seu salário e você vai a partir de agora ganhar 80. Só que o salário que você ganhava de 100 só dava para pagar as crianças, ou seja, o material escolar das crianças, a comida para botar dentro de casa, a roupa e o remédio para sustentar a família. E a partir daquele momento, você passa a ganhar 80. Você economizava todo mês R$20 porque você pagava juros ao banco, porque você estava lá meio comprometido com o teu cheque especial. Quando esse salário é reduzido para 80, ou seja, quando o teu orçamento fica menor, a pergunta é, você vai priorizar pagar os juros da dívida ao banco, mesmo que você deva, ou você vai priorizar botar comida na mesa, você vai priorizar a educação dos seus filhos? Eu não tenho dúvida. E o brasileiro é um povo correto, que gosta de pagar aquilo que deve, mas ele vai priorizar aquelas que são as necessidades básicas, as necessidades maiores. Quando você faz uma opção de política econômica por um pagamento de uma parcela maior de juros da dívida, você está cortando de algum lugar. E aí o governo resolveu, a partir do ministro da Fazenda, cortar exatamente de onde? Dos trabalhadores. Nos direitos de trabalhadores. E aí a gente tem discordância, ou seja, uma discordância clara, né? E não adianta dizer, não, são só pequenos ajustes de distorções e tal, ou seja, você pode até ter distorções aqui ou acolá, mas o conjunto das medidas,
O grosso das medidas é sim de diminuição de direitos dos trabalhadores. E por isso a gente é contrário às medidas que foram anunciadas pelo ministro da Fazenda. Então, primeiro eu queria fazer essa avaliação, que é um pano de fundo das medidas que foram feitas. Ou seja, é um conjunto de medidas que aí se diz para organizar as contas públicas, tudo bem, mas para fazer um maior pagamento de juros da dívida, ou seja, fazer superávit primário para um pagamento maior de juros da dívida. Onde é que está o nosso questionamento? Nosso questionamento está no fato de que você tem que pagar? Não, não é isso. Nosso questionamento está na prioridade do orçamento, ou seja, a política econômica ela vai determinar se você paga menos de juros ou se você paga mais. O que a gente está dizendo é que numa dívida das proporções que o Brasil tem, você não pode priorizar uma quantidade maior de pagamento de juros em detrimento de direitos dos trabalhadores, em detrimento de uma educação de qualidade, ou seja, fazer cortes na educação para você garantir um pagamento maior de juros da dívida pública. Essa é a nossa discordância, é na definição dos investimentos. Então o governo editou essas duas medidas provisórias. O que acontece agora, Luzia? É designada uma comissão especial, que são deputados e senadores, os dois juntos, que vão avaliar essa medida provisória. Eu fui indicado pelo PSB como membro titular de uma dessas medidas provisórias, onde essa discussão vai estar sendo feita, e estou presente também na outra, como suplente indicado pelo meu partido, junto com o deputado Bebeto, que é um deputado ligado também aos movimentos sociais lá da Bahia e que vai ter um papel relevante e importante nessa discussão. Essa medida provisória é votada por um grupo de deputados e senadores. Depois que ela é votada por um grupo de deputados e senadores, o relatório que foi votado vai ao plenário, onde todos os 513 deputados e senadores fazem uma avaliação de medida por medida e dão o seu voto. É isso, ou seja, esse é o trâmite. Agora vamos para as medidas em si, né? Vamos para alguma delas, né? Vamos começar... Do seguro-desemprego. O que mais está preocupando o pessoal é em relação ao seguro-desemprego. Momento de crise, setor do vestuário aqui em Friburgo anda demitindo, não por culpa da situação econômica, mas por culpa dos próprios empresários que não se adequaram em relação da mudança que teve do Super Simples. Então está havendo uma grande demissão. Nosso pessoal está muito preocupado em relação ao seguro-desemprego. Acho que vamos falar de uma das medidas do seguro-desemprego, né? Ou seja, claramente o que a medida provisória faz, ou seja, é dificultar o acesso do trabalhador, simplificando isso, dificultar o acesso do trabalhador ao seguro-desemprego a partir que determina o prazo de 24 meses. Né? Ou seja, isso é um dificultador para a situação que a gente tem hoje. No momento em que você tem desemprego, você dificulta o acesso do seguro por parte do trabalhador para que você faça uma maior economia no caixa do governo. Você vai estar fazendo o que no final das contas? Você vai estar dizendo que aquele trabalhador que porventura ele tenha no final das contas sido demitido, ele vai ter enormes dificuldades em ter acesso a esse seguro. Mas vamos para a parte do empregador também? Vamos falar da parte do empregador? Eu sei que aqui a gente está voltado sempre para os direitos dos trabalhadores, mas indiretamente afeta os trabalhadores. Vamos para o auxílio-doença. Né? Onde você falava num pagamento a partir de 15 dias e agora você vai estar falando do pagamento em 30 dias. Né? Isso também é uma preocupação, porque mas era o INSS que pagava, a partir de agora o empregador vai pagar por 30 e não mais por 15. Mas a gente está vivenciando no Brasil indicativos de que a gente vai ter um ano de retração econômica. Se você vai ter um ano de retração econômica, as medidas que o governo tem que ter, principalmente no que diz respeito à possibilidade de que você tenha no final das contas um maior investimento para o crescimento, tem que ser exatamente para aqueles que estão sendo beneficiados pela medida. Ou seja, você tem que ter uma maior incidência de medidas sobre o sistema financeiro. Ou seja, você tem que ter a possibilidade de incentivar a produção, você tem que ter a oportunidade de garantir os direitos já conquistados pelos trabalhadores
e não trazer uma maior dificuldade para o setor produtivo e principalmente para os trabalhadores. A nossa crítica é essa, ou seja, você está pegando uma medida onde o conjunto das pessoas vai ter uma maior dificuldade em ter acesso à garantia dos seus direitos. Vamos para a pensão por morte, que é uma outra coisa também que muita gente fala. Ah, mas tem distorções, ou seja, esse normalmente é o argumento utilizado. Tem gente que casa com uma pessoa que já está numa situação de dificuldade para poder ter auxílio ou para poder ter acesso à pensão, né? Mas aí a gente está tratando de casos onde a exceção ela serve para justificar as medidas contra todos os outros casos. Ou seja, isso não pode acontecer, ou seja, isso não é o melhor caminho. Ou seja, você pinça aquela que é a exceção do quadro que pode ser negativo para você restringir o conjunto. A pensão que hoje é integral vira de 50% mais 10% a partir de cada dependente que o cônjuge ou a cônjuge tenha, né? Ou seja, você está restringindo. Então, eu citei aqui 3 medidas e que nessas 3 medidas, claramente, o que você vai dizer, olha, você restringe os direitos dos trabalhadores para que no final das contas você tenha mais recursos para pagamento da dívida pública. No nosso caso aqui, por exemplo, se a gente for falar especificamente da cidade de Nova Friburgo, a gente não tem, por exemplo, um número grande de pescadores que têm acesso também a uma das outras medidas que a medida provisória ataca, que é a possibilidade de você ter acesso, naquele período em que não é de pesca, a uma garantia de recursos por parte do governo. Mas a gente não se preocupa só com o nosso município, a gente tem que ter uma preocupação com o Brasil como um todo. E você tirar direito do pescador que vive uma enorme dificuldade, sabendo que aquilo que você vai estar tirando do pescador vai estar sendo para pagar mais recursos da dívida pública para o pagamento de juros, principalmente aos bancos, está errado. Não tem como a gente dizer, né, que a gente pode achar isso algo natural. Essas são as medidas que estão contidas aí na medida provisória. Ah, tem uma distorção ou outra que pode ser... Tudo bem, vamos analisar agora. O conjunto da medida tem que ser combatido, né? Exatamente. E nós, do movimento sindical, a nível nacional, a gente está se organizando para ir para a rua. Agora, em março, vamos fazer 2 grandes atos, um em cada estado e um outro nacional contra essas medidas. Perfeito. E nós entendemos que precisa muita coisa ser ajustada, sim, mas tem que ter sempre o bom senso, como você acabou de dizer, né, de analisar o que é negativo e tentar ajustar, mas não prejudicar diretamente aquele que mais precisa dos benefícios, que são os trabalhadores, que quando ele chega a receber qualquer benefício, né, desse governo, seja do seguro-desemprego, seja da pensão por morte, ou seja qualquer outro, é no momento de extrema necessidade. Claro. Ninguém vai receber um benefício, né, porque vou receber o seguro-desemprego porque foi dar uma voltinha e quer ficar desempregado. Recebe o desemprego porque, de fato, ele está desempregado. Até porque com a alteração do Ministério do Trabalho, que já está vigorando aqui na cidade, quando você deu entrada no seguro-desemprego, automaticamente já te encaminham para uma vaga de emprego. Então, se tiver um trabalho, você não vai receber o seguro-desemprego. Mas se você não conseguir, você vai ter acesso ao benefício. E com essa restrição fica muito mais difícil. E é bom nós sabermos que temos o seu apoio. Perfeito. Né, no Congresso. Isso é muito bom, a nossa categoria saber que você está junto com a gente, apoiando e fazendo as alterações que você entende que são necessárias para que a gente não seja prejudicado. E nós estaremos na rua já em março, eu não sei exatamente a data, porque o pessoal está se organizando e vai passar para a gente vai levar um ônibus para o Rio de Janeiro, para a capital e depois para Brasília, para participar dessa movimentação, porque mais do que nunca a população tem que estar se juntando, tem que estar participando em vários atos, em diversos temas que vão ser lançados aí pelo nosso país afora, porque, como a gente veio falando muito, né, durante um período longo, nosso trabalho, né, de escolher bem os nossos representantes é muito mais importante do que o pessoal pensa.
Quando a gente cansou de falar, gente, cuidado em quem vocês estão votando, cuidado em quem vocês estão dando a carta branca para estar te representando, foi por causa disso, Glauber. Claro. Eu tenho orgulho de você como nosso deputado. Obrigado, Luzia. Tá? Te respeito muito, por quê? Em todas as pautas que a gente encaminhou para você, relacionado aos trabalhadores que precisava do seu apoio, você esteve junto. Então eu te agradeço e deixo aqui para as considerações finais, que faltam 2 minutinhos para nós encerrarmos o nosso programa. Então deixo para você dar nossas despedidas. Luzia, primeiro agradecer, né, parabenizar pelo trabalho. Quero sempre me colocar aqui à disposição para estar estabelecendo esse diálogo. Dizer que quando a gente fala da necessidade da mobilização dos trabalhadores, dos movimentos sociais, em momento nenhum a gente está falando de um processo de desestabilização ou de derrubada do governo. Não, não é isso. É o contrário disso, ou seja, a gente está dizendo claramente que nessas medidas adotadas, nessas medidas provisórias, a condução da equipe econômica, ela privilegia o sistema financeiro em detrimento do setor produtivo. Aí a gente vai estar falando dos empresários, dos empregadores, mas principalmente dos trabalhadores. Ou seja você está ferindo direitos dos trabalhadores no momento em que a economia brasileira precisa crescer. E onde o próprio ministro da Fazenda faz nos Estados Unidos uma conferência onde ele dá uma declaração de que a previsão para 2015 é exatamente uma previsão de diminuição da atividade econômica, onde ele fala em determinados momentos em recessão, em outros momentos ele fala de retração da economia. O que é isso? O que é recessão? O que é retração? Ou seja, diminuição da atividade econômica é necessariamente a avaliação de que teremos desemprego. Se você tem uma previsão com a possibilidade de desemprego, necessariamente você tem que prestigiar, privilegiar políticas que garantam direitos dos trabalhadores e a atividade produtiva. Então essa é a defesa que a gente está fazendo, ou seja, as medidas que estão sendo adotadas, inclusive, não foram aquelas medidas defendidas no período da campanha eleitoral. Não há, da minha parte, eu tenho certeza que de Luzia, não há dos sindicatos ou das centrais sindicais, qualquer iniciativa de desestabilização, como algumas forças políticas do Brasil querem, em relação à condução democrática do governo. A gente quer que o governo tenha sucesso, a gente quer que o governo tenha a possibilidade de concluir bem o seu mandato, mas a gente está dizendo, olha, não é porque a gente não faz o jogo daqueles que querem desestabilizar e derrubar o governo que a gente vai concordar com medidas como essas, que foram colocadas aqui por essa medida provisória, que, mais uma vez, eu repito, na nossa avaliação são de benefício ao setor ou ao sistema financeiro, em detrimento do setor produtivo e principalmente dos trabalhadores. Exatamente por esse motivo, a gente pede, sim, o acompanhamento das pessoas a essas medidas provisórias. Acho que vale, inclusive, viu, Luzia, a gente fazer uma conferência, uma audiência pública, onde a gente pegue ponto por ponto da medida provisória e vai explicando cada um deles para que as pessoas possam ter o conhecimento dessas medidas. E, além disso, quero dizer que eu apresentei um conjunto de 7 emendas de alteração dessas medidas provisórias, exatamente para a gente estar nessa discussão, ou seja, demonstrando que nós precisamos estar inseridos na discussão da medida provisória, porque senão passa tudo aquilo que nós consideramos que são direitos essenciais e garantidos dos trabalhadores que não podem ser, no final das contas, prejudicados. Quero te agradecer mais uma vez e me colocar sempre à disposição. Obrigado. Bom, eu gostaria de convidar todos vocês, trabalhadores do setor do vestuário, dia 26 de fevereiro, às 18 horas, nós vamos ter assembleia para aprovação da pauta. Então vocês não esqueçam, anotem aí no calendário de vocês e participem. Esta assembleia é a primeira e a mais importante de todo o nosso processo negocial. Então vocês estejam presentes, porque é nesta assembleia que a gente faz a nossa pauta, a intenção que a gente entrega ao sindicato patronal de tudo aquilo que vocês vêm pedindo, que vocês vêm reivindicando durante todo o ano. Então, dia 26 de fevereiro, quinta-feira, às 18 horas, aqui na sede do sindicato, Avenida Alberto Brown, número 4, sala 118, é a nossa assembleia. Nós esperamos por vocês. E deixo aqui um grande abraço ao seu Roosevelt Carvalho e ao senhor Laerte Pinheiro,
né, que estão nos assistindo agora, e o seu Laerte Pinheiro é uma pessoa que é fã incondicional sua. Então, quero mandar um abraço também a seu Laerte, agradecer pela audiência. Em breve quero estar pessoalmente com o senhor também, seu Laerte. Um abraço grande. Até o próximo programa, se Deus quiser. Lá vem a costureira, a mulher trabalhadora e o povo do vestuário. E chegam cedo, não tem hora de parar, porque a vida é muito dura e é baixo o salário. E tem patrão e só pensa em produção e não quer reclamação, nunca fala em registrar. Mas nossa gente com isso não está contente, pois quer tudo diferente e por isso vai lutar. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. O sindicato é quem procura a solução, defendendo